Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Nicole trazendo o primeiro vídeo aqui do canal. E hoje galera, eu tô trazendo aqui o jogo Free Fire, né galera? Que é um jogo aí muito jogado. Eu também jogo ele quase todos os dias. Eu vou falar que eu jogo todos os dias porque eu não sou viciada, tá? Quase todos os dias querendo jogar bem ranqueados, né? Mas eu já vou avisando que minhas habilidades de jogabilidade aí não são muito boas, né? Eu não sei nem como eu tô diamante 2. Provavelmente foi com a ajuda dos meus amigos. Mas bora parar de enrolação, porque a gente já enrolou bastante, né? Bora começar logo essa partida aqui de BR ranqueada e vamos ver quantos pontos a gente vai conseguir subir em cada partida. Bom, galera, foi bom falar com vocês até aqui, né? O resto do vídeo eu vou estar colocando só as minhas gameplays junto com uma musiquinha de fundo pra vocês não estar ficando com tédio, né? E é isso. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Diz muito que vocês me ajudem, cara. Eu quero muito que vocês participem aqui do meu canal, entendeu? O sininho de notificações pra você não estar perdendo nenhum vídeo novo, cara. E mais um bui aí pra conta. E eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Deixa aqui nos comentários mais dicas de jogos, ou de jogadas, ou de personagens que eu posso estar trazendo. É isso. Falou, fui e tchau!